Já passar a palavra para a nossa última Obrigado. comunicação da manhã, ao Tiago. O Tiago é o nosso aluno aqui do mestrado, da UFPE, aqui no Recife. Ele vai fazer uma apresentação intitulada Conteúdo Proposicional em John McDowell. Obrigado, Tiago. Olá, gente, bom dia. Vou pôr aqui a apresentação. Tá dando para ouvir aqui? Sim, tá Eu não ok. estou vendo ninguém. A gente consegue ver a sua apresentação também. Tá bom, obrigado. Essa apresentação fala sobre o conteúdo proposicional em McDowell, mas principalmente ela se refere a uma etapa do pensamento dele, que é do o livro Mente e Mundo. Então, essa tese do conteúdo proposicional é uma tese que ele defende. Não obstante, em 2007 ele mudou de opinião. Mas todo o debate posterior ao Mente e Mundo, que envolveu diretamente conteúdos conceituais, proposicionais, etc., os ataques se referem basicamente a esse texto de Mente e Mundo e essa noção. Então, bem, aí a estrutura da apresentação vai ser só, eu vou apresentar rapidamente a tese do conteúdo profissional de Mente e Mundo, mais ou menos quais são as ideias básicas e aquilo que McDowell está tentando debater, e depois eu vou apresentar algumas críticas a isso, algumas versões não conceitualistas ou aqueles que defendem o conteúdo não conceitual, enfim. Esse slide tem muitas palavras aqui, tem muito conteúdo, mas não necessariamente eu irei ler tudo. A tese conceitualista presente em Mente e Mundo é que capacidades conceituais estão envolvidas na experiência perceptual e os conteúdos são constituintes do conteúdo de tal experiência. Então, assim, a tese maior dele, ele vai dizer que a experiência, ela contém conteúdos conceituais. Porque algo que a gente vai ver mais à frente, McDowell, ele não vê uma separação restrita, uma dicotomia entre intuição e conceitos, entre a faculdade da espontaneidade e da receptividade. Seria como a faculdade da intuição ou da acessibilidade para alguns fosse cega, ou ela não fosse conceitual, ou não tivesse nada de conceitual, e a faculdade da espontaneidade, a faculdade conceitual do entendimento, ela fosse conceitual. Então, haveria uma espécie de dicotomia aí. Então, ele vai ler um Kant como se Kant estivesse defendendo de que, na realidade, não pode ser assim, como se a intuição ela tivesse, ela estivesse em plena operação com a faculdade da espontaneidade. Em outras palavras, é como se a intuição ela não fosse pré-conceitual ou não conceitual, mas que, já que ele vai defender que a experiência ela contém capacidades conceituais, né, em plena operação, é como se a intuição ela estivesse ligada à faculdade da espontaneidade. É como se intuição e conceitos eles estivessem imbricados. Então, essa é a leitura que ele faz da intuição em Kant. Um problema, só um comentário de problema, é que intuição, por definição, é preconceitual, né? Então, mas ele entende assim, como ele lê Kant. Então, para McDougall, para ele, né, o conteúdo da experiência, o contato perceptivo com o mundo, ele tem que ser normativo e racional. E, diga-se de passagem, ele faz de normativo porque é como é que o mundo é, e racional porque ele entende que essa relação
primeiro que a motivação dele é epistemológica, e segundo, ele está preocupado com animais humanos maduros. É aquele velha, como falou Loparic, né, que a filosofia é adulta, né, branca, né, masculina, né? Então, ele está preocupado justamente nisso, está preocupado em seres humanos maduros, que têm capacidades conceituais. Ele não fala sobre as experiências perceptuais, fenomenológicas de bebês, de animais não humanos. Na realidade, ele entende que animais não humanos não têm sensibilidade, ele chama lá de mente, em mente e mundo como se fosse uma pré-sensibilidade, mas ele está preocupado justamente em animais humanos maduros, gente velha. Então, aí só que o que ele vê, o incômodo que ele vê, que ele percebe, é a angústia filosófica, que é a oscilação entre o mito dado e o coerentismo. O que acontece? O mito dado é a tese segundo a qual haveria um intermediário, esse dado dos sentidos seria um conteúdo ou um objeto intermediário entre a mente e o mundo. Então, é como se a mente ela não se referisse diretamente ao mundo, porque haveria um dado dos sentidos que fosse. Então, essa é a postura, e, por exemplo, isso é o que defende o Russell, principalmente no texto dele sobre a filosofia. O que acontece aí, Donald Davidson, ele vai propor o coerentismo, só que ele vai fazer uma crítica radical ao mito dado, negando qualquer poder constituinte da experiência. Ele vai anular a experiência. Davidson. Então, veja, a oscilação é isso. Eu tenho uma possibilidade de ter conteúdos extras conceituais ou não conceituais, que Searle chama isso de mito dado, e que todo debate entre, tanto com Davidson como McDowell, vão pegar esse termo de mito dado de Searle. Então, veja, aí tem oscilação entre esse, se haveria conteúdos empíricos extras conceituais ou não conceituais, por outro lado, ao meio dado e rejeitando qualquer possibilidade de empirismo ou de conteúdos empíricos. Então, Donald Davis ele vai chamar isso de terceiro dogma do empirismo. Então, é justamente fazendo uma espécie de ironia aí com o Quine, porque o Quine vai chamar de dois dogmas do empirismo e Donald Davidson vai acusar o Quine de que a Quine estaria pressupondo aí um terceiro dogma do empirismo, saber e conteúdo empírico. Então, é como se haveria essa dicotomia. Então, Donald Davis ele vai rejeitar o conteúdo empírico. Ele vai dizer que não haveria conteúdo empírico, né? Ele vai rejeitar isso. E ele vai colocar a experiência perceptual do reino da justificação, né, das crenças, como se eu tivesse um espaço lógico dos conceitos, para usar uma terminologia de Serras também. É como se eles tivessem nesse âmbito conceitual, porque nesse âmbito conceitual é o que reina a justificação. Então, ele vai rejeitar já o conteúdo empírico, já como se conteúdo empíricos não pudessem justificar nossas crenças e pensamentos, porque para ele não haveria nenhum conteúdo empírico que justificasse crenças e pensamento, mas apenas crença justifica crença. E ele vai falar isso do argumento da caridade, da interpretação, como se o intérprete ele tivesse que usar essa postura da caridade e tomar as crenças a princípio como verdadeiras. Então, eu vou citar ele aqui. A gente tem somente que refletir sobre o que é uma crença por avaliar as suas mais básicas crenças que são verdadeiras, as que são mais seguras e as que são mais coerentes com o corpo principal de crenças, que são as mais aptas a serem verdadeiras. Então, aí nós já temos já essa oscilação lá aqui tem uma citação de Serlas, do mito dado, mas eu já falei já, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, que o mito dado intermediários entre a mente e o mundo,
estaria pressupondo aí um conteúdo não conceitual, e que para células não se pode ter conteúdos conceituais, porque todo conteúdo é conceitual porque está dentro do espaço lógico das razões. Então, deixa eu ver aqui. Então, aí, McDowell, ele vai entender diferentemente isso, né, que ele vai rejeitar o mito do dado, porque é uma tese fundacionista, que haveria conteúdos não conceituais que seriam não inferenciais. Então, todo conteúdo conceitual, eles têm que estar dentro do espaço lógico das razões, quer dizer que está dentro do espaço das justificações e das inferências, e de dar e receber razões. Então, esse é o motivo de ele rejeitar o dados dos sentidos, que ele, como se ele chamou de mito de dados, porque estariam, esses conteúdos não conceituais, que são não referenciais, estariam fora do espaço lógico das razões. Então, aí ele vai, primeiro que ele vai fazer uma crítica a Donald Davidson, no sentido assim, de que Donald Davidson, ele está separando esquema conceitual de conteúdo empírico. Não é isso? Aí ele vai dizer, tá bom, mas pode-se haver um conteúdo representacional e um conteúdo conceitual. Então, se pode haver um conteúdo representacional que é conceitual, quer dizer que essa oscilação ou essa certa incoerência da qual Donald Davis acusa perderia força, né? Porque você está dizendo que haveria uma certa dicotomia que ele chamou do terceiro dogma do empirismo, entre esquema conceitual e conteúdo empírico, a solução de McDowell é dizer, ó, é só dizer que haveria um conteúdo representacional, conceitual, ou que nós podemos dizer um conteúdo representacional. Então, aí que ele vai já aliviar essa oscilação aí. Mas ele vai... E como é que McDowell ele sai dessa oscilação? Ele vai propor o que ele chama de empirismo mínimo. Então, o que seria o empirismo mínimo? O empirismo mínimo é uma saída kantiana, é isso que vai juntar, como eu falei do início, receptividade, intuição, espontaneidade e conceitos. Então, é a ideia de que há capacidades conceituais inerentes na experiência que ela seria operante conceitualmente, ela estaria ligada com a receptividade. Então, é como se a intuição ela não fosse apenas porque está em pleno contato, em pleno acordo com a espontaneidade. Mas vamos ver aqui a tese do empirismo mínimo. Os conteúdos, cito, né? Os conteúdos conceituais que são, nesse sentido, Thiago, os mais básicos. Com licença, rapidinho, eu acho que a sua internet está oscilando. Você talvez pudesse tirar o teu vídeo para ver se... porque o som está cortando às vezes. Tá? A gente não consegue ouvir você com frequência. Eu vou desligar o meu também. Não, veja, não é parar a tua apresentação. A apresentação ela continua. Você tira o teu vídeo só. É porque eu não sei tirar direito. Provavelmente. Se você descer o mouse para baixo, vai subir uma barra. A barra tem tanto a projeção, né, da sua tela, quanto um sinalzinho para desligar, sair da chamada, quanto para desativar o microfone, tem um sinalzinho para ativar e desativar a câmera. Sim. Consegui. Mas saiu a apresentação. Voltou a apresentação? A gente está vendo a sua apresentação, sim. A gente está vendo aqui a tua tela. Espero que melhore. Então, eu vou citar a ideia do empirismo mínimo, que os conteúdos conceituais que são, nesse sentido, os mais básicos, já estão presentes nas próprias impressões, na intuição, na acessibilidade, nesses impactos do mundo sobre a acessibilidade. As experiências já contêm conteúdo conceitual, e este último passo não nos conduz, portanto, para fora do espaço dos conceitos. Então, essa é a ideia aí de que haveria conteúdos conceituais que já estão imersas, já estão intrínsecas na própria experiência. Então, aí não haveria uma dicotomia, uma separação entre receptividade, intuição e espontaneidade, porque a intuição ela teria esse lado conceitual. Não é isso?
Eita, acho que eu tenho que subir aqui. Eu vou citar aqui a ideia do conteúdo proposicional, que isso é mais importante aqui para a gente falar. Essa é a ideia do conteúdo conceitual proposicional. Capacidades conceituais relevantes são exercidas na receptividade. Elas não são exercidas sobre a entrega extraconceitual da receptividade. Extraconceitual é o modo que ele chama, mas pode ser não conceitual. Devemos entender aquilo que Kant chama de intuição, o ingresso de experiências, não como a mera obtenção de um dado extraconceitual, mas como um tipo de ocorrência ou estado que já é conteúdo conceitual. Na experiência, percebemos que as coisas são de tal e tal modo. Então, veja, essa ideia que é o conteúdo proposicional, que na experiência nós percebemos as coisas como que são de tal e tal modo. Então, é como se ele estivesse dando, assim, que na experiência ela é conceitual e ela se torna conceituável na medida em que o sujeito da experiência perceptiva, ele consegue pôr um conceito demonstrativo em tal experiência. Então, mesmo que eu não tenha capacidades conceituais, escrever a minha experiência conceitualmente, mas se outro sujeito, outra pessoa, ele tenha certa capacidade de descrever as coisas como são e tal modo, o conteúdo da experiência, ela seria conceitual. É como se o conteúdo da experiência, ora, ele pode ser conceitual, quando o indivíduo ele consegue descrever o mundo de tal e tal modo, ou por um conceito demonstrativo, ou ele se torna conceituável. Então, é isso que Robert Hanna vai acusar, vai chamar de conceitualismo altamente refinado, e essa é a motivação de Robert Hanna para fazer, montar uma espécie de conteúdos essencialmente não conceituais, porque era justamente o problema não está tanto de fazer uma crítica ao conteúdo conceitual. O problema é desse conteúdo conceituável, que é como se outro indivíduo, por exemplo, eu tenho uma experiência e eu não consigo descrever conceitualmente, mas outro indivíduo que possa descrever, esse conteúdo ele se torna conceituável. Então, é isso que Robert Hanna chama de conceitualismo altamente refinado, e que ele vai apontar. Aí eu cito outra citação, outra passagem dele, de Mente Mundo. Numa experiência específica na qual alguém não está iludido, o que essa pessoa observa é que as coisas são de tal e tal modo. Que as coisas são de tal modo é o conteúdo da experiência. E também pode ser o conteúdo de um juízo. Torna-se o conteúdo de um juízo caso o sujeito decida tomar a experiência do seu valor de face. Nessa medida, ele é um conteúdo conceitual. Então, qual é a estratégia demonstrativa de McDowell e o que seria esse conteúdo proposicional, ou diria, esse conceito demonstrativo? É pôr na experiência perceptual tal, como este e aquele. Por exemplo, eu posso ter dois tons diferentes de verdes, então, como é que eu descrevo tal experiência, como é que eu torno essa experiência conceitual? Eu descrevo ela de X, jogo da velha, acho que chama, sei lá, como chama, e W, jogo da velha. Então, aqui, eu ponho um conceito demonstrativo, os próprios, por exemplo. Então, essa é a ideia desse conteúdo. Eu posso descrever como tal, como aquela. Então, descrever a experiência perceptual como tal é aquela, seria esse conteúdo conceitual e conteúdo conceituável da experiência. Essa estratégia de McDowell de pôr esse conceito demonstrativo para toda a experiência perceptual. Porque, de um lado, a experiência já é conceitual, porque há capacidades conceituais inerentes na própria experiência, e, por outro lado, por as relações de experiências perceptuais serem de seres humanos maduros, né, e racionais, etc., está no espaço lógico das razões e dos conceitos, se põe um conceito demonstrativo. Então, acho que eu falei. Então, aí já tem, se eu falar de algumas críticas, né, começou, por exemplo, com que McDowell debate mais em Mente Mundo com Evans, mas Peacock debate diretamente com o McDowell, que é justamente a tese da fina granulação. A ideia central da fina granulação
5 minutos, né, Thiago? 5 minutos. É que na experiência perceptual, haveria, na experiência, ela seria mais rica em fina granulação do que experiências conceituais. É como se, nas experiências que nós temos cromáticos visuais, etc., com conteúdos não conceituais que seriam muito mais ricos para o sujeito fenomenologicamente do que capacidades conceituais. Então, a ideia central é de que para que a gente possa fazer diferenças conceituais ou ter capacidades conceituais, de experiências perceptuais, etc., deve-se haver esses conteúdos não conceituais que seriam fenomenologicamente muito, muito mais ricos. Então, essa é a ideia da fenomenulação. Outro argumento é dos animais não humanos, que, falando rapidamente, falando que, vamos supor, animais não humanos não têm nas suas perceptivas conceitos ou espontaneidade como o McDowell fica. Então, como fica? Se o McDowell, ele, em Mente e Mundo, ele se refere mais em questões epistemológicas e para animais humanos maduros, como fica a experiência perceptiva de animais não humanos e de bebês? Então, isso aí eu acho que é uma lacuna e é tida justamente por esse intelectualismo aí de McDowell, de que se a gente for perceber as experiências perceptivas mais baixas, né, mais naturais, como de animais não humanos, que há representações, mas há representações não conceituais, não é isso? Bebês conseguem manipular coisas, eles conseguem distinguir coisas, eles têm experiência perceptiva, mas eles não têm uma linguagem articulada e uma linguagem inferencial, né? Isso não tem esse espaço lógico das razões, nesse sentido que quer colocar. Então, outro argumento, esse de Charles Travis, foi que Charles Travis fez com que John McDowell mudasse de opinião, porque fez uma crítica a isso, dizer de que pressupor conteúdos não conceituais não é cair em uma irracionalidade, mas que conteúdos conceituais, eles instanciam racionalmente experiências perceptuais, e que, na realidade, a gente, nas nossas experiências, as coisas não são de tal e tal modo, porque nós colocamos proposições ou nós usamos inferências. Para Travis, as coisas são como são porque são como são coisas no mundo. Então, se há um animal, se há uma carne, ou sei lá, uma carne no tapete, há uma carne no tapete, não porque a gente consegue fazer inferências conceituais, mas porque de fato há uma carne no tapete. Então, essa é a fenomenologia da nossa percepção. E o outro argumento da lei da absolvida de Dreyfus, que é a do ser no mundo. Então, a ideia é de que a nossa lida diária com o mundo, com as coisas, com o objeto intra-humanos, ele é preconceitual e ele seria pré-reflexiva. Então, nós não utilizamos coisas do mundo, não manipulamos coisas no mundo, porque nós refletimos ao fazer, mas nós agimos no mundo porque nós somos seres no mundo e nós manipulamos coisas. Então, a nossa lida com o mundo, como nós absorvemos as coisas, como nós lidamos com as coisas, eles são, a princípio, preconceituais, e a partir disso nós conceitualizamos. Mas a ideia da lei da absorvida é de que a gente não age no mundo de maneira conceitual e proposicional, mas ao contrário. Isso aqui é muita coisa. Aí tem, por último, que eu vou falar, do argumento de continuidade das contrapartes incongruente. Essa é a ideia de Hanna, que Hanna vai querer demonstrar que esse argumento dá a ele conteúdos essencialmente não conceituais, porque conteúdos essencialmente não conceituais, porque é como se os outros argumentos da lei da absolvida e da fina granulação dessem ao não conceitualista conteúdos pré-conceituais, porque eles seriam conteúdos que instanciam capacidades conceituais. Então, Hanna vai tentar demolir essa ideia do conteúdo proposicional e, mais a princípio, desse conteúdo até conceituável, montando o argumento que ele vai atrás de Kant, que seria um conteúdo essencialmente não conceitual, porque ele estaria pressupondo o espaço, ele seria na intuição. Aí eu vou citar o argumento da contraparte congruente, estou citando Kant nos prolegômenos, eu cito, que pode ser mais semelhante à minha mão ou à minha orelha e mais igual em todas as suas partes que sua imagem no espelho. E, no entanto, não posso colocar essa mão tal como vista no espelho no lugar de seu original, pois este era uma mão direita, aquela no espelho é uma mão esquerda, e a imagem da orelha direita é uma esquerda,
que de nenhum modo pode substituir a primeira. Ora, não há aqui quaisquer diferenças intrínsecas que o entendimento pudesse chegar a pensar. E, contudo, as diferenças são tanto quanto mostram os sentidos, pois a mão esquerda não pode dispor-se nos mesmos contornos que a primeira, não pode ser feita incongruente. Apesar de toda igualdade e semelhança recíprocas, a luva de uma mão não pode ser usada na outra. Então, a ideia central do argumento das contrapartes incongruentes que Kant quer demonstrar é de que a ideia de igualdade e semelhança, elas não são necessariamente congruentes, como afirmava Leibniz. Leibniz dizia que toda relação ela seria conceitual, e concluente pela ideia de igualdade e semelhança. Então, Kant vai dar um exemplo de, por exemplo, você pega um par de sapatos. Então, tem um par esquerdo e um par direito. Eles são iguais, são semelhantes, mas um pé não cabe no outro. Não cabe no outro porque, apesar de igualdade e semelhança, eles são incongruentes. Então, a ideia central desse argumento que Kant quer demonstrar, que a mão no espelho, na mão do espelho a gente põe a mão direita e no espelho está a mão esquerda, é que isso há uma incongruência. Mas a distinção que nós fazemos dessa incongruência, ela é uma distinção não conceitual, é uma distinção na mera intuição, é totalmente intuitiva. Então, para eu distinguir a minha mão, ou essa incongruência da minha mão no espelho, o sujeito ele não precisa de ter capacidades conceituais para distinguir isso. Ele consegue distinguir pela própria intuição. É como se a intuição ela se referisse a objetos e fosse capaz de distinção sem essa capacidade conceituais. Então, nesse sentido, Kant seria aquilo que eu defendo na minha pesquisa, um não conceitualista com essa ideia aí, né? Então, enfim. Só para terminar, McDowell ele vai fazer uma revisão na tese da personalidade em 2009, desculpa que eu errei o nome, de Avon e Demi Forgiven, que ele vai defender de que o conteúdo da experiência ele não seria proposicional, ele seria intuicional. Mas esse conteúdo intuicional, ele também seria conceitual. Só que não seria mais proposicional, porque ele vai defender de que a nossa relação intuitiva com o mundo, ela nem sempre é proposicional. É como se, nesse sentido aqui, esse conteúdo intuicional ele seria muito mais rico, porque não estaria preso a proposições ou descrever o mundo como as coisas são, de tal modo. E ele vai dizer aqui, só para terminar, o que precisamos é de um conteúdo que não seja proposicional, mas intuicional, no sentido kantiano. Então, aí que ele vai... Se ele estava preso em mente e mundo, para eu encerrar, de que pensamentos sem conteúdo são cegos e intuições sem pensamento sem conceitos são vazios, estaria nesse dictum kantiano, nessa nova fase dele aí, seria de que o eu é capaz de acompanhar todas as meias de representações. Então, seria, se a gente for querer colocar esses dois dictums, essa nova fase dele aí é do eu que deve acompanhar, o que pode acompanhar todas as nossas representações. Obrigado, e qualquer crítica, sugestão, pode ficar à vontade aí para... Ok, muito obrigado. Tiago, você pode tirar a tua apresentação agora. Talvez a gente tenha tempo para um ou dois comentários. São bem-vindos. Marcelo, rapidinho, só uma curiosidade também. Gente, vocês podem se inscrever, para vários não falarem simultaneamente, podem se inscrever no chat, pode fazer alguma coisa. Eu gostaria de falar. Melhor. Ou eu gostaria de fazer uma pergunta. Rodrigo, pode falar, você já começou? Tá, tudo bem. Algo curto, né? Coisa curta, é rapidinho. Só senti falta de uma coisa, Tiago. Talvez me faltou, né, alguma distinção, por exemplo, você citou Kant e tal. Os seres humanos são análogos a outros animais e filosofias que defendem o contrário. Por exemplo, Descartes e Locke dizem que tem uma divisão conceitual e assim abissal entre humanos e animais não humanos. O Locke também faz isso quando ele define pessoa, né? Então, talvez seria interessante você ver até onde o Kant ele bebeu lá do Descartes e do Locke, se ele faz essa separação não análoga, seres humanos não são análogos a animais não humanos, né? Eu acho que talvez ajudaria muito
no seu trabalho isso, essa separação, só isso mesmo. Obrigado pela pergunta, mas, vê, na realidade, a minha ideia é, tipo assim, eu nunca tinha pensado nessa questão de ver a relação que Kant tem com animais não humanos, né? Eu nunca tinha percebido isso. Mas eu acho que o avanço na pesquisa, a partir de Robert Hanna, é encontrar um Kant não conceitualista ou um Kant que ele comece de baixo para cima, comece da intuição ao conceito. Porque geralmente entende um Kant com um conceitualista de cima para baixo. Então, a minha ideia aí não é tanto fazer um trabalho exegético de investigar de onde é que Kant tira toda essa ideia. A minha ideia é mais fazer um diálogo mais do problema e usar o argumento que Kant usa nos prolegômenos, e principalmente no texto dele de 1768, que é sobre que é a primeira vez que sai esse argumento, é justamente dá essa ideia de que a gente distingue experiências perceptuais de um modo não conceitual. Então, nós temos essa capacidade disso. Mas, obrigado pela pergunta, e eu vou tentar dar uma lida aí para ver o que Kant fala sobre animais não humanos, talvez tenha algo interessante. Então, obrigado. Ok, obrigado. A gente tem uma pergunta do Tarek. Eu vou fazer uma crítica rápida, Thiago. Eu acho que você deveria. Eu senti muita falta de você. A pergunta sobre o que é um conceito, ou uma caracterização do que você está chamando de conceitual, deveria aparecer. O que é um conceito não é uma pergunta óbvia, não tem respostas óbvias em filosofia. Aliás, tem várias respostas possíveis para isso. Acho que ao longo da sua apresentação, o que você está chamando de representação conceitual, ela foi, de alguma maneira, articulada com o espaço das razões, foi articulada com conteúdo proposicional, foi articulada em outro momento com linguagem, e são três respostas distintas, elas não precisam ser equivalentes, assim, né? Uma não precisa implicar na outra, né? Especialmente a relação entre conceito e proposição, entre conceito e condições de verdade em proposições, e também a relação de conceitos e espaços de razões. Você pode dar interpretações distintas a isso. Okay? Eu acho que talvez você poderia pegar um pouco mais de tempo no começo da sua apresentação para definir ao certo de fazer essas distinções mais finas, né? O que você está definindo como conteúdo conceitual. Tarek, você pode fazer a pergunta. Então, você também, muito rápido, até porque eu falo com ele periodicamente, o que eu vou colocar tem um pouco a ver com o que o Marcos colocou, e é algo que eu não estou conseguindo aqui me lembrar se a gente já chegou a falar em orientação, mas talvez não, porque a gente não chegou ainda tanto nessa parte dos animais não humanos ou das crianças desprovidas de linguagem. Porque enquanto você falava agora, eu estava me lembrando que existem pesquisas no campo da psicologia empírica do desenvolvimento que elas estudam justamente as habilidades conceituais de crianças muito pequenas e eles empregam algum tipo de noção de conceito já para se referir a isso. Lá na Alemanha eu fui aluno de uma professora da psicologia que a pesquisa dela é isso, né? Assim, ela estuda a maneira como crianças assim de idades mínimas, assim, 1 ano, acho que até menos de 1 ano, elas lidam com objetos que podem ser categorizados como animais, como mobília, como carros, né, veículos, e ela vai mostrando como essas habilidades vão se desenvolvendo ao longo do tempo, filmando as crianças e filmando a maneira como elas interagem com esses brinquedinhos, né? São os brinquedinhos, que é o tipo de objeto que a criança é capaz de lidar. Então, assim, eu já não me lembro exatamente como ela definia o conceito, mas o que eu estou querendo dizer é que, nesse campo de estudo de pesquisa empírica, essas crianças muito pequenas possuem algum tipo de conceito. Eu acho que isso seria relevante. É isso. Eu falei já sobre isso com você anteriormente. Falou, comentou. Só rapidamente, para a gente encerrar, continuar, eu acho muito interessante as duas colocações. Primeiro, eu falar de Marcos, porque eu sinto que no texto de Mente e Mundo,
McDowell, ele trata como sinônimos. Então, a ideia de um conteúdo representacional, para ele, é conceitual, e ele tem essa gama, assim, esse lado proposicional, porque é o modo pelo qual a gente descreve experiências como tal e tal. Então, essa relação entre conteúdo representacional, proposicional e conceitual, pelo meu entender, pela minha leitura, eu posso estar errado, ele toma como sinônimo. E seria até uma ideia de um ataque, né, de uma crítica a ele, e tentar perceber isso como se fosse não sinônimos. E na realidade, já há uma certa avanço nisso, porque, por exemplo, para Peacock, o conteúdo não conceitual é um conteúdo representacional não conceitual. Então, ele chama isso literalmente de conteúdo representacional não conceitual. Então, obrigado pela questão, porque aí eu vou tentar ver como é que isso se coloca de melhor. E para terminar, eu achei maravilhoso, assim, né? É uma coisa que eu estou começando agora no enativismo e tentar ver alguma coisa aí, né, da psicologia cognitiva aí, alguma coisa aí para ver como é que eu posso perceber isso, né? Mas a ideia central é dizer assim, mesmo que bebês eles tenham a possibilidade de capacidades conceituais, não necessariamente toda a experiência de um bebê tem de manipular objetos deve ser conceitual. Então, eu só preciso falar de que a fenomenologia mais básica, tanto de bebês, de animais não humanos, e como de animais humanos maduros, nem sempre é conceitual como quer McDowell ou funcional. A nossa fenomenologia ela é mais básica no sentido de ser não conceitual. Mas obrigado pela questão e vamos conversar mais. Eu acho isso convincente, especialmente, como eu já lhe disse, esse argumento da fina granulação. Eu acho ele bem convincente. Ok, muito obrigado, Thiago.